E nós estamos iniciando agora uma nova série, Fim do Mundo. É uma cantora muito famosa no Brasil, agora durante a época do Carnaval. Ela declarou em tom bem forte, que ela iria não deixar acontecer o Apocalipse. Será que ela manda mais do que Deus? Um youtuber também muito famoso, ele postou essa frase. Ele disse: há 36 anos eu ouço que o Apocalipse está chegando, no máximo mais 5 a 10 aninhos. Há 58 anos minha mãe ouve o mesmo. Há 96 anos minha avó dizia o mesmo, dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Interessante que a Bíblia fala especificamente para pessoas que falam dessa forma. Olha o que ele diz em 2 Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o próprio princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então é como se tivesse só passado para Deus, só 2 dias, mais ou menos, desde que Jesus foi, Só demorou 2 dias até agora. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só o que ele está dizendo. Deus não está demorando como vocês estão pensando. Jesus não está demorando para voltar, mas Ele está sendo paciente, porque Ele não quer que nenhum pereça, porque quando Ele voltar, quem não estiver seguindo Jesus vai estar perdido no sofrimento eterno, e Deus não quer isso. Deus não quer isso. Então é por isso que Ele não voltou ainda, porque Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E nessa série, estou hoje trazendo a primeira mensagem da série, que estou intitulando A Segunda Vinda de Jesus. A realidade é que a encarnação sem a coroação é como o leste sem o oeste. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que são 2 enormes, poderosos eventos no calendário de Deus: a encarnação e a coroação. São como se fossem bibliocantos dados para nós nas Escrituras. A encarnação foi na primeira vinda de Jesus, onde Deus se vestiu de carne humana. E Ele veio para salvar a humanidade. Nasceu como um bebê e viveu uma vida humilde. Ele andou de jumento. Ele veio para salvar a humanidade. Na segunda vinda de Jesus é diferente. Ele vem da coroação para reinar como rei sobre todo o universo. Ele vem para julgar o mundo. Ele vem no cavalo branco, com o exército das milícias celestiais. Então, na segunda vinda de Jesus, assim que Ele vem. Na primeira vinda, Ele veio para salvar. Na segunda vinda, Ele vem para julgar. E a grande pergunta para nós é: você está preparado? Você está preparado para a segunda vinda, porque Ele vem para julgar? Agora,
a segunda vinda de Jesus é mencionado tantas vezes nas Sagradas Escrituras. É mencionada mais do que 18 vezes no Velho Testamento e 300 vezes no Novo Testamento. A estatística diz que de cada 25 versículos no Novo Testamento, um menciona a volta de Jesus. Uau! 27 livros do Velho Testamento e 23 livros do Novo Testamento falam da volta do Senhor. Para cada profecia acerca da primeira vinda do Senhor Jesus, porque no Velho Testamento profetizava muito também sobre a primeira vinda de Jesus, mas para cada profecia acerca da primeira vinda do Senhor Jesus, existem 8 profecias acerca da sua segunda vinda. Agora, algo que foi repetido vez após vez na Bíblia tem significância. Essa realidade deve afetar a nossa forma de viver. Escuta bem, a sua reação acerca desse assunto é um barômetro espiritual sobre o seu atual estado espiritual. Qual é a sua reação quando você ouvir falar da segunda vinda de Jesus? É de alegria e falando, amém, venha logo, Senhor Jesus. Ou a sua atitude é de medo, eu não estou bem preparado. A sua atitude, a sua reação, não deixa de ser uma forma de medir qual é o seu estado espiritual. Agora, o apóstolo João disse que, no livro de Apocalipse, que Jesus apareceu para ele e falou para ele, certamente venho sem demora. E ele responde para o Senhor Jesus, amém, vem Senhor Jesus. Quando você está preparado para a segunda vinda de Jesus, essa é a sua reação também. Você vai falar, amém, vem Senhor Jesus. E eu creio que todos que estão aqui no auditório 1, todos que estão no auditório 2, todos que estão online, que por sinal quero também dar as boas-vindas para todos aqui, antes de terminar esse culto, eu creio em nome de Jesus, vão poder dizer, agora eu estou 100% preparado, agora sim, amém, vem Senhor Jesus. Vamos até já dizer em fé essa frase, todos juntos, vamos lá? Amém, vem Senhor Jesus. Yes. Agora, como que ele vem? A Bíblia fala claramente como ele vem. Quando ele foi, depois que ele ressuscitou, ele estava conversando com seus discípulos em cima de um monte. E olha o que aconteceu. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então ele foi subindo e uma nuvem o encobriu. E eles ficaram olhando para tentar ver Jesus no outro lado das nuvens. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, nessa mesma forma é como ele vai voltar nas nuvens. É a segunda vinda de Jesus. Agora, quando que ele vai voltar? Ninguém sabe. A palavra de Deus deixa isso muito claro, que ninguém sabe nem o dia nem a hora. A Bíblia é muito claro sobre isso. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou que nem ele sabia, só o Pai sabia. Talvez depois que ele subiu, o Pai já informou, não sei. Mas ninguém sabe. Então, eu não sei por que as pessoas não leem a Bíblia, porque tantos já caíram como vítimas de pessoas, talvez bem intencionadas, sinceras, mas sinceramente enganadas, que achavam que sabiam a data que Jesus ia voltar. Aliás, tem denominações inteiras que existem hoje aqui na terra, que foram baseadas nas datas que pessoas marcaram. Impressionante. Não faz tanto tempo atrás, na década de 1980, um cientista da NASA, um cara inteligente, que também se tornou um profundo estudioso das profecias da Bíblia, só que ele equivocadamente, obviamente, ele chegou à conclusão que Jesus ia voltar no ano 1988. Ele escreveu até um livro intitulado 88 razões porque Jesus vai voltar em 1988. E se acredita que
ele vendeu 4,3 milhões de livros. As pessoas, em vez de ler a Bíblia e saber que não dá para marcar data, foram comprar o livro dele. E aí, claro que Jesus não voltou, aí ele falou, errei o cálculo. Não é 1988, é 1989. Aí ele lançou outro livro. E você acredita que ainda tiveram alguns cristãos 333. Você sabe o que é cristão 333, né? Meia besta. Que ainda compraram o livro dele. Ainda vendeu 30 mil desses outros livros também. Veja o que diz Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. É muito forte. Agora, o estudo dos fins dos tempos se chama escatologia. E existe um pensamento de evangélicos sérios, teólogos que creem na Bíblia, que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, mas eles creem numa escatologia preterista. O que é isso? A escatologia preterista diz o seguinte, que a maioria das profecias acerca dos fins dos tempos já se cumpriram, já aqueles anos. Por exemplo, em Mateus 24, tem muitas profecias sobre o fim dos tempos, mas eles disseram era um fim dos tempos entre aspas, era o fim da cidade de Jerusalém, etc. E que quando a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, que aquelas profecias foram cumpridas. Existe uma certa razão para o argumento preterista, e eu quero, domingo que vem, final de semana que vem, eu vou mergulhar um pouquinho em algumas coisas muito emocionantes sobre isso, que eu sei que vai abençoar a sua vida pela graça de Deus. Porém, mesmo que tenha uma certa razão, nós temos que entender que as profecias na Bíblia, elas são muito interessantes. Elas têm o que é chamado do ripple effect, né? O efeito cascata, ou seja, em ondas. Muitas vezes a profecia foi cumprida aqui, mas depois a mesma profecia é cumprida de uma forma muito semelhante mais tarde, e depois mais tarde. Por exemplo, a profecia do anticristo, ninguém pode duvidar que o Nero foi um tipo de anticristo, mas o Hitler também foi, e assim por diante. Então, existem ondas. Então, muitas vezes a mesma profecia ela é cumprida em mais do que um momento durante a história do mundo. Isso tem acontecido vez após vez. Por exemplo, o Elias, depois, o Elias vai voltar antes do vir Messias. E realmente, ele voltou simbolicamente através de João Batista. Aí eles falam, a Bíblia fala, o Elias ainda vai voltar de novo antes da segunda vinda de Jesus. É assim, vez após vez na Bíblia, profecias que são cumpridas mais do que uma vez em outros momentos da história. Por isso, podemos mesmo assim estudar Mateus 24, para estudarmos, não só Mateus 24, outros textos também, para vermos os sinais dos fins dos tempos e da segunda vinda de Jesus. E eu quero falar sobre alguns desses sinais dos fins dos tempos. Então vamos ver Mateus 24, a partir do versículo 4, que fala: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome. Então são sinais que a coisa está chegando mais e mais perto do fim dos tempos. Ele disse: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, o primeiro sinal, falsos cristos e falsos profetas. A realidade, o cristianismo já tem mais do que 2000 anos, mas só nesses últimos 125 anos, mais ou menos, o que tem aparecido de falsos cristos tem aumentado e muito isso. É um sinal que estamos chegando mais perto do fim. É um sinal que estamos chegando mais perto da segunda vinda de Jesus. Aqui no Brasil mesmo tem um homem que ele alega ser o próprio Jesus, né? Que é o INRI, né? É um pouco engraçado, mas ele alega isso, né?
Tem um outro que já enganou já muito mais pessoas, lá da Coreia, ele até já morreu, mas por décadas, milhões de pessoas, inclusive muitos japoneses, se aderiram a essa seita desse homem que alegava ser Jesus, que era o Reverendo Moon, que ele foi o líder da igreja que até hoje existe, a Igreja da Unificação. E o Reverendo Moon, ele alegava ser o Cristo aqui na terra. Ele falou que ele teve uma visão onde o próprio Jesus apareceu para ele e chorou no ombro dele. E disse para ele: ó, Reverendo Moon, eu falhei na minha missão, mas você agora vai cumprir, você vai ser o novo Cristo. E o pior, que milhões acreditaram naquelas mentiras e foram enganados. A Bíblia fala que nos últimos dias isso vai acontecer. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Sempre na humanidade houve guerras, mas é um fato que nos últimos 120 anos, olha, a humanidade está na Terra milhares e milhares de anos, mas nos últimos 120 anos tem sido de longe os anos com mais guerras e mortes em guerras do que em toda a história da humanidade. Terceiro sinal, fome e terremotos em vários lugares. Também é verdade que os cientistas hoje têm instrumentos de maior precisão e eles sabem de muitos mais terremotos que estão acontecendo que eles nem sabiam antes, por falta desses instrumentos. Então, alguns cientistas dizem, não tem aumentado tantos terremotos, não. Outros dizem, tem sim, porque tem havido mudanças drásticas, climáticas, tem havido aquecimento global, isso tem causado, terremotos, maremotos, tsunamis, tempestades, como eu disse, mudanças climáticas violentas, aquecimento global, e aquela tempestade também que os cachorros mais odeiam, que é o furacão. Isso foi só para descontrair um pouco, tá? Alguns ainda não entenderam, mas vai cair a ficha. O quarto sinal, agora falando com toda a seriedade, o quarto sinal, isso aqui é muito sério, que é um sinal dos fins dos tempos, a segunda vinda de Jesus, a perseguição de cristãos. É interessante, porque nós aqui no Brasil muitas vezes estamos por fora do que realmente está acontecendo. A gente pensa, não, nos primeiros séculos o Império Romano massacrou tantos cristãos, e é verdade. Mas você sabia que a perseguição hoje, em geral, contra os cristãos, é bem pior? É bem pior. É verdade. Eu vou mostrar isso para você daqui um pouco, mas veja esse texto de Jesus, o próprio Jesus falando: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Os dados da missão Portas Abertas mostram claramente os fatos, que nunca houve uma época na história da igreja em que os cristãos sofreram tanta perseguição. Eu mesmo já estive na China comunista, reunindo com a igreja subterrânea, eu vi as histórias mais fortes, eu estava lá no meio daqueles cristãos, e alguém falou assim: diga para o pastor Eibe aqui, para ele poder saber, quantos de vocês aqui já sofreram perseguição física do governo comunista, ou sendo jogado na prisão, cadeia, ou sendo até torturado? Quase todos naquele salão levantaram as mãos. E era um culto escondido, com as portas trancadas, a igreja subterrânea. Eu poderia te contar muitas histórias que eu vi. Eu falei, meu Deus, é impressionante. É muito forte, coisas violentas, coisas sérias. Você sabia que nesse momento, enquanto eu estou falando com você, tem cristãos sendo torturados em países comunistas, países muçulmanos, hindus, budistas. Nesse momento tem cristãos sendo executados. Olha só esses dados. No mundo todo, mais de 360 milhões de cristãos estão agora sofrendo perseguição intensa e discriminação por causa da sua fé. Eu tenho visto filmagens que eu não mostraria aqui, por causa das crianças, de cristãos sendo queimados vivos,
de cristãos sendo perseguidos. Eu uma vez estava na Índia pregando num lugar, e nós tivemos que sair rápido, porque falaram que viu uma multidão para realmente nos atacar, com paus e com talvez armas e tudo. Só sei que nós saímos rápido de lá. Mas é assim no mundo todo. É impressionante e tem aumentado. Olha, Jesus disse que antes dele voltar, isso ia aumentar. E está aumentando mesmo. Está aumentando mesmo. Olha só, em 1993, 30 anos atrás, os cristãos sofreram perseguição de forma intensa e extrema, em 40 países. Agora, em 2023, esse número de países quase dobrou. Já são agora 76 países que estão, nesse momento, perseguindo os cristãos de forma intensa e extrema. Quinto sinal, epidemias e pragas. Não precisa nem falar para você, né? Pandemia, agora essa praga da dengue, né? Toda hora aumentando essas coisas. Olha, Lucas 21, 11 fala: haverá grandes terremotos, fome e epidemias. Em vários lugares acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. O sexto sinal, transporte rápido por toda a terra e aumento do conhecimento. Isso é impressionante. Isso a Bíblia fala claramente em um dos livros mais proféticos da Bíblia, que é o livro de Daniel. Ele fala que nos fins dos tempos, né, antes da segunda vinda de Jesus, antes do fim, haveria isso aqui. Você fala isso mesmo? Fala, olha só o texto, Daniel 12, 4. Mas você, Daniel, mantenha essa profecia em segredo. Cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro por toda a terra e o conhecimento aumentará. Bem, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, só hebraico e aramaico, mas a maior parte foi tudo hebraico originalmente. Só alguns trechos em Esdras e em Daniel que foram escritos em aramaico. Mas essa parte de Daniel foi escrita em hebraico. E eu aprofundei para verificar, para certificar aquilo que eu já havia sido ensinado, que o que esse versículo realmente está ensinando no hebraico, que nesses últimos dias, antes do fim, antes da segunda vinda de Jesus, que o conhecimento ia aumentar muito na terra, mas também, olha só, que as pessoas iam correr velozmente por toda a terra, em outras palavras, viajar e muito por toda a terra velozmente. Agora, isso foi profetizado 2.500 anos atrás, quando o transporte mais rápido que existia era o cavalo. Já pensou? Nem bicicleta não tinha ainda naquela época. Agora, só nos últimos 100 anos, o que surgiu? Eu lembro minha avó me contando quando ela viu o primeiro carro lá nos Estados Unidos, quando os carros estavam saindo. É impressionante. Agora é carro, é avião, é a jato, é foguete, e viajando por todo o mundo. A profecia de Daniel fala que não é só, eles iam correr velozmente, mas por todo o mundo, que também não era uma realidade. Você sabia que tinha partes do planeta Terra, onde o ser humano ainda não tinha ido, até mais ou menos 100 anos atrás? Por exemplo, foi só em 1911, em dezembro, dia 14 de dezembro, que o norueguês Roald Amundsen, ele foi o primeiro ser humano para o Polo Sul. E no Polo Norte, voaram por cima do Polo Norte pela primeira vez, menos do que 100 anos atrás, em 1926. Olha como a profecia está se cumprindo agora, depois de milhares e milhares de anos dos seres humanos sobre a Terra, só nos últimos 100 anos, a velocidade rápida e por todo o mundo, como o profeta Daniel havia falado que ia acontecer antes do fim do mundo. Isso é muito forte. Eu mesmo tive uma experiência interessante, de experimentar um pouco disso, de estar viajando. Eu tenho viajado para tantas nações da terra. E eu já fui, por exemplo, para a Mongólia 3 vezes, não só para pregar nas igrejas lá, mas principalmente para treinar os pastores e líderes, porque Mongólia era um país que estava totalmente isolado, por causa do comunismo na União Soviética, comunismo na China, ninguém podia entrar lá para pregar. Quando a cortina de ferro da União Soviética caiu, eu acho que foi na década de 80, eles descobriam que praticamente não tinha cristão, ninguém conhecia o evangelho na Mongólia, das milhões de pessoas lá. Talvez tinha 8 a 14 cristãos.
E então, foi muito emocionante eu estando lá, porque eu pude, tipo assim, olha, isso aqui é o pastor da primeira ou da segunda igreja da história da Mongólia. Uau, esse aqui ajudou na tradução da Bíblia para o mongol, para a língua mongol. Eu senti, uau, estou aqui fazendo história, emocionante, porque eles eram ateus, né, protegidos pelo comunismo, entre aspas, e eles tinham um vazio existencial tão grande, eles tinham tanta fome de Deus. Hoje são milhões de evangélicos lá na Mongólia. Está convertendo tanta gente, nós tivemos que treinar tantos pastores e líderes lá, tantos e tantos. É uma coisa fenomenal. Bem, isso aí só para abrir um parênteses. Uma dessas vezes, voltando da Mongólia, fui para os Estados Unidos primeiro, e eu lembro que eu peguei o voo, tinha uma conexão na capital da China, Beijing. Então fui da capital da Mongólia, voando para o sul, para a capital Beijing, né, da China. Aí eu notei que a passagem não tinha mais conexão, e ia direto de Beijing até Washington DC. Agora, isso é impressionante, porque ia não só atravessar todo o Oceano Pacífico, né, atravessar Coreia, Japão, Havaí, todo o Oceano Pacífico, mas chega nos Estados Unidos continental, também não ia pousar em Los Angeles. Ia ficar voando todo o continente dos Estados Unidos e até a costa leste. Eu falei, isso é impossível, porque eu já tinha viajado muitas vezes de Los Angeles para Tóquio, que é só atravessar o Oceano Pacífico, era 30 horas de voo. Eu falei, isso é impossível, como que esse voo não vai ter nenhuma conexão entre Beijing e Washington? Não é possível, isso é umas 60 horas de voo, isso é impossível, não vai acontecer. Mas quando eu entrei no avião, fiquei muito curioso para ver como ia acontecer. Aí eu acompanhei na tela, né, que mostra, e o avião não foi viajando para o leste, né, para sobrevoar o Oceano Pacífico. Não, ele foi direto para o norte. Aí sobrevoamos Mongólia. Aí entramos no espaço aéreo da Sibéria. Eu lembro pensando, uau, Sibéria, olhando aqui no mapa, eu olhava pela janela, eu via aquelas montanhas de gelo, eu vi até aquelas, como que chama? Laboreal, aurora laboreal. Eu vi lá as cores e tudo, foi assim, muito impressionante, eu vi tudo. E aí eu vi que estava voando direto para o Polo Norte, você acredita? E voamos por cima do Polo Norte. Eu até abri a janela, dei um high five no Papai Noel. Mas, essa parte de brincadeira, os outros é verdadeira, viu? Aí descemos pelo Canadá e foi direto para Washington, foi um atalho. Olha como ele fez, em vez de fazer assim, não, só fez assim. Impressionante, um atalho pelo Polo Norte. Olha como evoluiu, como tudo mudou, como é tão rápido. Poucos anos para cá, antes era cavalo, era barco à vela, agora... O profeta Daniel disse, antes de chegar ao fim, vai ser assim, viajando rápido e por toda a terra. Olha só que coisa espantosa. E que mais ele disse? O conhecimento aumentará. Gente, só de 100 anos para cá, o que aconteceu? É rádio, televisão, internet, celular. Ninguém tinha isso. 100 anos, ninguém tinha nada disso. Aliás, um adolescente, um garoto com um celular na mão, que tem acesso a Google, a internet, ele tem acesso a muito mais conhecimento do que os maiores cientistas tinham poucas décadas atrás. É impressionante. A Bíblia fala que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, o conhecimento aumentará exponencialmente na terra. Impressionante. 7º sinal, evangelização mundial. Mateus 24, 14, ele diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uau! Então virá o quê? O fim. Se você for verificar, esse evangelho já foi pregado em todas as nações, geograficamente falando, os países organizados. Só que essa palavra para nações aí, no grego é a palavra ethnos, é daí que vem a palavra em português, grupos étnicos. Então, dos milhares de grupos étnicos que existem, os missiólogos têm realmente verificado,
a grande esmagadora maioria já recebeu o evangelho, mas ainda existem alguns grupos étnicos que os missiólogos estão trabalhando fortemente para poder traduzir a Bíblia, para poder mandar missionários para esses grupos étnicos que ainda faltam. Agora, tem um texto na Bíblia que é muito, muito claro acerca dos detalhes que vão acontecer na segunda vinda de Jesus. Esse texto é impressionante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz a partir do versículo 16: pois quando for dada a ordem pela voz do arcanjo, e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá dos céus. Então vai ser assim, Deus dá, a ordem para o arcanjo dá a ordem para o outro anjo que vai tocar a trombeta, e aí, olha o que vai acontecer, ele toca a trombeta, os céus são rasgados, Jesus começa a voltar para a terra, tá? Agora, olha uma coisa curiosa que ele diz: e então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que ele quer dizer com isso? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Deixa eu explicar. Quando alguém morre em Cristo, é porque ele já é nascido de novo, antes de morrer, tá? Agora, antes de Jesus vir e morrer e ressuscitar, antes dele vir morrer pelos nossos pecados, as pessoas não nasciam de novo. Então, os que eram tementes a Deus, que seguiam a Deus, eles iam para um lugar que chamava-se paraíso, mas eles não iam para o céu. Porque o próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou: ninguém aqui da terra jamais entrou lá no céu, a não ser aquele que de lá veio. Ele estava se referindo a ele mesmo. Porque ele falou: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, para onde iam as pessoas que eram seguidoras do Deus vivo? As pessoas iam para um lugar que chamava-se, na época, paraíso, o seio de Abrão, tá? Nós sabemos disso por algumas razões, a razão talvez principal por uma história verídica que Jesus conta, tá bem? Jesus contou uma história de fatos que realmente aconteceram acerca do rico e do Lázaro. Aquilo não é uma parábola, por sinal, porque em parábola não se usa nome próprio, e Jesus usou o nome próprio de Lázaro. E o Lázaro era um mendigo que vivia comendo do lixo lá de um homem muito rico. Só que o Lázaro, apesar de ser muito pobre e tudo, mas graças a Deus o mais importante ele tinha, que era o temor a Deus. Ele seguia o Deus vivo, verdadeiro, ele tinha entregue a sua vida ao Senhor. Então o que acontece? Quando ele morreu, a Bíblia fala que ele foi levado ao paraíso. Só que aquele homem rico, da qual ele vivia sempre na porta daquele homem, que era um homem mau, que não tinha temor a Deus, que era um homem assim, realmente que vivia em pecado, aquele homem também morreu, e Jesus disse que ele foi para o inferno. E lá no inferno ele estava sofrendo tanto, e ele pôde ver de longe o Lázaro no paraíso, e ele reconheceu. É claro que não era mendigo mais, nem estava em trapos mais, ele estava em toda a glória lá, junto com os outros santos do Velho Testamento que estavam lá com ele, como Davi, Moisés, o pai Abraão. E ele viu, e ele vendo o Lázaro de longe, e lá com o pai Abraão, ele falou: pai Abraão, faz um favor para mim, fala para o Lázaro só molhar a ponta do dedo dele, e vir e colocar na minha língua. Olha só, ele falou: porque eu estou em tanto tormento, eu estou sofrendo tanto, que para mim vai ser um grande alívio se isso acontecer. Fala para o Lázaro fazer isso. E o pai Abraão falou assim: é impossível, ninguém pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. O inferno do paraíso é separado por uma vala enorme, intransponível. Aí ele falou: então, fala para o Lázaro voltar para a terra, ressuscitar, porque eu tenho 5 irmãos que estão vivendo igual eu vivia, de uma forma totalmente sem temor a Deus. Fala para ele pregar para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar. Abrindo um parênteses, quantas pessoas enganadas pelo maligno dizem: se eu for para o inferno, meus amigos todos vão também, pelo menos vou ter muita companhia. Deixa eu te falar uma coisa:
Quando você está em tanto sofrimento e tormento como estava aquele homem, você não quer companhia, você não quer ninguém por perto. Eu lembro uma vez, algumas décadas atrás, eu estava muito doente. Eu ainda era solteiro. Eu lembro que eu estava tão doente, com tanta febre. Qualquer luz no quarto eu nem queria, porque fazia minha cabeça doer ainda mais. Qualquer pessoa conversando no quarto me incomodava, não queria ninguém por perto. O sofrimento era muito grande. Agora imagina o inferno, aquele sofrimento. Aquele rico não queria nem saber dos seus irmãos lá com ele. Ele falou, manda o Lázaro ir lá avisar para eles, pregar para eles a palavra. O pai Abraão falou, não, Lázaro não tem que voltar para pregar para eles. Ele já tem os pregadores da palavra, os profetas que estão pregando a palavra para eles. Ele falou, não, mas se alguém ressuscitar dos mortos, se Lázaro ressuscitar, eles vão reconhecer o Lázaro, que vivia sempre na porta da minha casa, eles vão ver que ele ressuscitou, e aí eles vão arrepender e converter dos seus pecados. E o pai Abraão disse algo muito profundo e forte. Ele falou, se eles não tiverem arrependendo e convertendo com os profetas que já estão pregando a palavra, eles não vão arrepender, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É muito forte e é muito sério. É muito sério. Então, naquela época, quando uma pessoa que era convertida a Deus, ela morria, ela ia para o paraíso. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido ainda para os nossos pecados, então a pessoa não era regenerada ainda, ela não tinha nascido de novo ainda. Então, por isso que quando Jesus está morrendo na cruz, ele fala, porque tinham dois ladrões, um só ficou blasfemando, o outro arrependeu, e ele converteu a Jesus, e Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então, naquele mesmo dia, depois que os dois morreram, Jesus estava com ele no paraíso. E quando Jesus foi para o paraíso, ele pregou o evangelho. E é claro que todos lá creram em Jesus como Senhor e dono da vida deles. Então todos nasceram de novo. E agora que nasceram de novo, a Bíblia fala em Efésios que Jesus levou cativo o cativeiro. Ele levou todos que estavam no paraíso para o céu. Então eles agora estão no céu. E a Bíblia fala que Jesus levou também o paraíso para o céu. Então o paraíso agora está no céu. E agora sim, quando alguém morre, que já nasceu de novo, que está em Cristo, a Bíblia fala que o corpo dele é enterrado aqui na terra, mas o espírito e a alma dele continuam conscientes, viu? O corpo dele está em estado como se fosse dormindo, mas o espírito e a alma da pessoa não está dormindo, está consciente. E a Bíblia mostra isso em vários lugares, que continua consciente e vai direto para o céu para estar com Deus, o espírito e a alma dele. Tá bem? Agora, o que acontece? A Bíblia fala que quando Jesus voltar, que chega até as nuvens, ele está trazendo com ele essas pessoas, esses irmãos e irmãs que já entregaram a vida para Jesus, que estão com ele, está trazendo essas pessoas, só que elas estão sem o corpo delas, só o espírito e a alma delas. Então o que acontece? Olha o que ele fala. O próprio Senhor descerá dos céus, e então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aonde o corpo foi enterrado, mesmo que apodreceu por completo, o corpo vai ser milagrosamente reconstituído e glorificado, e o corpo vai ressuscitar e se juntar. E aí a alma e o espírito daquelas pessoas que estão vindo com Jesus vão entrar no corpo delas. Entendeu? Então, agora, esse corpo vai ser glorificado. Como é o corpo glorificado? Ele é o mesmo corpo, mas totalmente milagrosamente transformado. É um corpo eternamente jovem, imortal, é impossível matar aquele corpo, impossível ele ficar doente. Ele é um corpo de carne e osso que pode comer, mas pode voar também, pode flutuar, pode desaparecer aqui e aparecer em outro lugar. É um corpo milagroso, já pensou? Isso é um novo corpo. E aí, esse corpo ressuscita primeiro, aí o espírito e a alma das pessoas que estão lá com Jesus entra no corpo delas, tá? E logo após isso, olha o que ele diz. Primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois disso, nós os que estivermos vivos naquele tempo, seremos levados juntamente com eles entre as nuvens.
Então lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que que estivermos vivos, nosso corpo, o mortal, vai se vestir, vai ser engolido pela imortalidade. Então nosso não está vivo aqui. Quando Jesus estiver voltando, primeiro os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo, e depois os nossos corpos serão milagrosamente transformados em corpo perfeito, né? Por perfeito aí, tchan, 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 aí nós também vamos subir para encontrar com Jesus. Então, primeiro os mortos em Cristo levantam, depois nós. É isso que a Bíblia fala, que coisa fabulosa. É assim que vai ser. Já imagina como vai ser. Aleluia. Você vai receber um corpo perfeito, glorificado, que vai poder voar. Aleluia. E não vai ter, né, é um corpo, né, sem nenhum defeito, né? O meu não vai ter tanto para mudar, mas estou brincando. Brincadeira. Mas todos nós vamos receber um corpo glorificado. Que coisa fabulosa, né, gente? É lindo, lindo, lindo. Eu posso imaginar, talvez Jesus volte até antes de terminar esse culto, eu não sei. Ninguém pode garantir. Porém, eu posso imaginar, talvez um dia você está andando, você que já nasceu de novo, você que está pronto para a segunda vinda de Jesus, você está andando perto do cemitério, e de repente você ouve uma trombeta, e você começa a ver do cemitério uns corpos bonitos, todos subindo o cemitério. Aí você já sabe, uau, os mortos em Cristo já estão, agora logo sou eu. Aí de repente você, aí já pensou? E alguém vai gritar bem alto: Jesus está voltando! Yes! Amém? Tem alguns que ficaram com medo agora. Quando você ouvir a trombeta tocar, porque Jesus já está voltando. Agora, para encerrar, como está preparado para a segunda vinda de Jesus? E nós vamos para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no último capítulo desse último livro da Bíblia, capítulo 22. Olha o que ele diz: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida. O que é isso? É o seguinte: quando você entrega a vida a Jesus e arrepende dos seus pecados, a Bíblia fala que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Suas roupas espirituais, que estavam todas manchadas de pecado, agora são lavadas, purificadas pelo sangue de Jesus. E agora você tem direito de comer da vida eterna, de receber a vida eterna. E aí ele fala, e agora você também tem o direito de o quê? Entrar na cidade pelos seus portões. O que é isso? Você sabia que nós, os cristãos, os nascidos de novo, nós não vamos viver no céu por toda a eternidade. A Bíblia fala que depois de Deus fazer um novo céu, uma nova terra, Ele vai trazer a nova Jerusalém, que é feita de ouro puro, essa cidade imensa, tão linda. Essa nova Jerusalém vai descer do novo céu para a nova terra, e nós vamos viver nessa cidade com Deus por toda a eternidade, na nova terra. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Por isso que ele diz: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois terão o direito de comer o fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade, ou seja, as pessoas que não vão ter essa vida com Jesus, as pessoas vão estar na perdição eterna. Fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, e os que adoram ídolos, e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. O que é isso? O Espírito é o Espírito Santo que está agora falando no seu coração, falando com você que está aqui no auditório 1, falando com você que está no auditório 2, falando com você que está aí ligado no culto online, falando com você. Ele está falando:
O Espírito Santo está falando, o Espírito e a noiva. O que é a noiva? É a igreja. Nós também estamos dizendo, junto com o Espírito Santo, venha para Jesus, venha, arrependa dos seus pecados, enquanto há tempo, ainda enquanto não seja tarde demais. Venha agora, arrependa. E ele diz, o Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida.